noite. Senhor, que seja mel, seja fel, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, guardar a palavra para não pecar contra Ti. Assim, Pai, eu Te glorifico e Te agradeço por esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, glória a Deus. Salve Deus com a graça, a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Queria convidar a igreja para estar abrindo a palavra do livro de 1 Samuel. A partir do capítulo 1, amém? A partir do versículo 1 em diante. Amém, igreja? Amém. Fechado. Quero glorificar a Deus, porque Deus está falando. Pastor, fala a gente ver. Tá? Pastor, tá bom? Agradecer a Deus, porque desde o ensinamento da escola bíblica, Deus está falando profundamente com a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quem tem ouvido, só quem tem ouvido, quando ele fala quem tem ouvido, não é que tem emoção, não. É que está disposto a ouvir. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a ele. Aleluia. Por que o Espírito Santo fala isso? Porque vai chegar naquele grande dia, você não vai ter como questionar nada. Porque tudo você ouviu, só que você decidiu. Uns ouvir e outros não. Amém? Então o poder da decisão está nas tuas mãos. Não sabe decidir? Pede o Espírito Santo que te ajude. Ele é fiel. Amém? Amém. Vamos estudar a Bíblia aqui para estar na palavra. Diz assim: havia um certo homem de Ramataim, do Fita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tu, filho do Efraimita Ju. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá Roni e Finéias, dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a dois dos filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber de Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação que a tua serva te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo não passará da barba e nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher de Belial. Estou orando aqui até agora por causa das minhas grandes angústias e tristeza. Então ele respondeu: vai em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse:
e ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram, e o Senhor então voltaram para casa de Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, no devido tempo, deu à luz ao filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Quer por aqui, amém? Amém. Pode se sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Amém? Amados, é uma passagem muito conhecida, né? Todos nós conhecemos, né? Da história de Ana. Ana era uma mulher estéril, né? A Bíblia diz que Deus a tornou estéril, né? Foi Deus. Então Deus tinha um propósito. Mas o que eu quero fitar aqui nessa noite é que não quero falar da esterilidade de Ana. Eu quero falar aquilo que o Espírito Santo me direcionou a falar nessa noite. A Bíblia vai dizer que Ana, todo ano Eucana ia sacrificar, ia subir ao monte. Todo ano. E a Bíblia vai dizer que Ana era provocada por Penina, porque ela tinha filhos, gerados filhos, com Eucana, e ela não tinha. Mas o problema todo, meu irmão, não é quando você não tem algo, quando você é provocado por aquilo que você não tem. O problema todo é quando você não reage diante daquilo, como deve reagir. Porque a Bíblia vai dizer que todo ano Eucana ia sacrificar. Esperava uma vez no ano para subir ao monte para sacrificar. E daí no monte teria que sacrificar e teria que comer do sacrifício. Mas a Bíblia vai dizer que ela não faria porque ela estava amargurada, angustiada, entristecida, talvez provocada. Mas o que Deus quer falar nessa noite comigo, com você, que não tem como o céu trabalhar ao teu favor quando você não se coloca numa posição de reação. Porque a questão de Penina ser uma lixa, na verdade Penina foi uma lixa só na vida de Ana. Até porque a Ana não estava tão mal que qualquer situação deixaria ela do jeito que ela ficava. Não queria comer, não queria beber, não queria nem sacrificar. Só que quando você deixa de comer, deixa de beber, deixa de sacrificar, deixa de ir ao monte, né, para poder ali entregar ao Senhor, você deixa de receber a vida de Deus. Esse é o problema de Ana. Porque as adversidades, as provocações, as lutas, a adversidade do dia a dia, situações, diferença com pessoas, dentro do nosso lar, com filhos, com filhas, com marido, com esposa, dentro de igreja, dentro de irmão, vai ser sim, vai ter peso sim, quando você deixar de olhar para o propósito de sacrificar, vai te ferir. Você não vai conseguir entender o propósito que Deus tem. Você não vai entender, não vai conseguir alcançar o que Deus tem. Por quê? Eucana falou para ela. A Bíblia diz que Eucana dava o dobro para ela. O que é amar. A questão de Deus estar trabalhando na vida de Ana, dentro de um propósito, dentro de um tempo, a questão não é que Deus não possa fazer, ou quer fazer, ou não quer fazer. É como nós vamos se colocar diante de Deus. Enquanto eu fico reclamando, enquanto eu fico apontando, enquanto eu fico questionando, o céu não se movimenta. Não adianta, igreja. Enquanto Ana chorava, reclamava, e o diabo só usava outra mesmo, mas se Ana se colocasse na posição de cada ano, ela ia, porque a Bíblia diz que se passaram anos, ela ia e voltava, não sacrificava, não comia. Por quê? Não tinha fruto. Porque era provocado, talvez. A questão da provocação vai ser em muitas situações. Pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser até um marido dentro do teu lar. E aí? Você vai desistir? Você vai deixar de comer?
Vai deixar de sacrificar o Senhor, que simboliza comunhão com o Senhor? A Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Não foi aquela pessoa que te aborrece. E nós não podemos fugir do propósito. A Bíblia vai dizer que o negócio só começa a acontecer quando ela decide ir ao monte, ou eu quero naquele ano, e comer o sacrifício. Quando ela vai se alimentar do sacrifício, quando ela come, ela volta. A Bíblia vai dizer que ela volta outra. Primeiro ela se alimenta. Ela não perde o contato com Deus, porque alguém está me aborrecendo, porque as situações estão me entristecendo. Ela não perde o contato de, não vou não, eu estou aborrecido mesmo, fulano me aborreceu, meu vizinho, meu marido, minha filha. Não, ela volta lá. Mas agora ela decide. Agora ela decide. Mas quando ela desce, a primeira coisa que ela faz, sabe o que acontece? Vai se derramar. Sabe o que está faltando na nossa vida? Não é ficar olhando para o outro e apontando o outro, é se derramar. Porque ninguém pode resolver o teu e o meu problema, mas aquele pode. Aquele tem resposta. A Bíblia vai dizer que ela se derrama e ela chora. E o que eu acho mais lindo é que ela, com toda a mansidão, com toda a humildade, se colocando em humilhação a Deus, porque nós precisamos se humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Está faltando humilhação para a igreja, irmão. Sabe por que o negócio ainda não aconteceu na tua vida? Porque está faltando mais humilhação, mais entrega. Para de olhar para o lado. Olha para o autor e consumador da tua viagem, irmão, eu não consigo, irmão. Então o negócio vai ficar estreito para tu na terra dos viventes, porque Deus não negocia certas coisas. Ele não negocia. Você se entrega e Ele te abraça. Você retém e Ele espera até a hora de você se entregar. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega ali, ela se derrama ali, começa a chorar, a se humilhar diante de Deus. Sacerdote Eli, que a Bíblia diz que naqueles dias já estava fora da visão do que Deus queria. Não consegue discernir que existe um trabalhar do Espírito na vida daquela mulher. E ele vai tomá-la como embriagada, que está tomando já cedo, cheio de vinho. Mas ela não se irrita. Mas ela não se ira. Ela não dá resposta mal criada para o sacerdote. Mesmo o sacerdote, na sua falta de discernimento, ela vai dizer: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada, angustiada, estou aqui me derramando diante do Senhor. Mas sabe o que é o problema? Nós precisamos reconhecer que, se nós estamos angustiados, nós podemos se derramar no Senhor, para que o Senhor venha nos sarar, para que o Senhor venha nos sarar, para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Eu falo muitas coisas bonitinho. Deus me conhece, irmão. Deus te conhece. Mas e depois? E depois que eu me deitar lá? E quando eu for orar, será que vai ter impedimento nas minhas orações? Será que vai ter? Porque a minha Bíblia fala, a tua Bíblia fala, e não mudou não. Diz que se eu tiver uma diferença com qualquer meu irmão, a Bíblia diz que as minhas orações são impedidas de ser ouvidas. Isso é muito sério, irmão. Sabe por quê? Se eu quero falar com Deus, eu tenho que ter comunhão com o Espírito. Se eu aborrecer o Espírito, Deus não me ouve. Deus não te ouve. Que isso, irmão? Não te ouve, Deus não te atende, não te atenta. Mas se você se derramar, se colocar, Senhor, porque Davi, o pecado de Davi foi pior do que Saul. Mas o coração que mais agradou a Deus foi o de Davi. Porque muito pecou, mas muito se arrependeu. Mas muito se derramou, porque ele falou: pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas Saul não. Coração endurecido, coração rebelde, coração com uma rebelião. Ele não fazia o que Deus não era para fazer. Ele ainda queria botar a culpa no sacerdote. Não, senhor, botou a culpa no povo.
Não foi o povo que me pressionou, não. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite? Que quando Deus quer ouvir a oração dela, mas o primeiro passo, a primeira coisa, ela se apresentou diante do Senhor. Você precisa se apresentar diante do Senhor. E colocar as suas mazelas diante dele. Não se engane, não se esconda. Coloca mesmo, Senhor, eu falhei. Eu tenho errado nessa área. Não é diferente não, irmão. Eu sou o primeiro a me colocar, sem hipocrisia. Tem dia que eu estou irritado, mas eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, me perdoa porque Ele não vai me levar a lugar nenhum. Me ajuda a conduzir essa situação aí, Senhor. Porque às vezes, o que vai acontecer? O sacerdote está fora da visão ali, não consegue discernir. E fora da visão, ninguém consegue compreender o que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus vai fazer na vida do outro. Sabe por quê? Ana podia estar quebrada, Ana podia estar destruída, mas quando ela se coloca, ela vai sacrificar e volta com o marido e come, participa do sacrifício dela, desce outro. E quando ela desce agora, já desce humilhando. Sabe por quê? Que é comunhão. Aleluia. Que é comunhão com o Espírito. E ele desce. E quem não compreende as coisas de Deus não vai discernir. Mas ela com muita humildade, ela fala, Senhor, eu estou angustiado, e estou me derramando diante do Senhor. Sabe o que é interessante? O que ela mais quer, ela primeiro entrega a Deus. Ela quer um filho. Ela quer algo de Deus. E para nós recebermos algo de Deus, meu irmão, a gente vai ter que entregar o nosso eu. A Bíblia diz que por amor a Cristo somos levados aonde? Ao matadouro, como ovelhas mudas, tosquiadas todos. Sabe o que é interessante de Paulo? A gente não pode ouvir uma gracinha e logo. Isso. Jesus está voltando à igreja. Não bobeia não, que fica mesmo. É como é que fica. Se eu bobear, eu também fico. Não bobeia não, igreja. Porque o céu está se manifestando e Jesus em João continuou. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem ensinou? Quem ensinou foi Jesus. Corre para ele. O tempo está curto. Eis que vem sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. E agora a Ana, ela se coloca, se humilha. Você aprende com Ana que mesmo diante da situação dela tão contrária, num momento tão difícil, ela se derrama diante dela. Ela não se derramou diante do sacerdote mãe. Ela falou, sacerdote, a situação é essa? Não, foi do Senhor. Sabe por quê? A tua causa é do Senhor. Ah, mas eu não tenho como mudar as pessoas, você não tem como mudar as pessoas não. Mas então ora, entrega na mão do Senhor e faz a tua parte. Faz a tua parte, porque o céu é testemunha. O céu trabalha. Agora aquela coisa que eu estou fazendo é a minha parte, mas quando eu não abro, não cedo, não deixo Deus trabalhar, o céu também cobra. Porque, irmão, nós não somos nada não, irmão. Nós estamos aqui, daqui amanhã a gente pode estar amanhã pode estar violando alguém. Quem pode garantir isso? E se partirmos sem o Senhor, como é que fica? A igreja está chamando para comunhão. Jesus falou, perdoai uns aos outros, como eu vos perdoei. Se nós não perdoamos uns aos outros, irmão, vou te falar algo. Nós não recebemos o perdão de Deus. Perdoa. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Deus não está preocupado com quem está certo. Ele está preocupado com a reconciliação, com a comunhão. A pessoa se reconcilia, pede perdão. Agora, a outra parte, Deus sabe quem está certo e quem está errado. Você sabia disso? Você sabia disso? Sabia que a irmã de Moisés falou demais? Falou demais ela? Porque Deus trata quem fala demais, tá? A Bíblia diz assim em Provérbios: guarda os seus lábios, porque o que muito fala vive com a sua alma angustiada. Problemas, irmão. Vai chegar um choval de problema. Irmã, silêncio.
Há tempo para todas as coisas. Moisés, a irmã de Moisés, Miriam, foi falar de Moisés. Começou a falar besteira. Aí Deus chamou todo mundo na tenda da congregação. Deus botou Arão no rolo. Arão. Aí Deus falou assim, olha, porque cada mulher cochila. E ela questionou assim, por que Deus só fala com Moisés? Sabe? Aquele que se doa mais, Deus fala mais, igreja. Está pensando o quê? Não ora no jejum, não busca a palavra, questiona, reclama pra caramba. Deus tem misericórdia pra caramba, está prolongando teu dia na terra com muita misericórdia e quer questionar. Não, minha irmã, tem coisas que você não vai ver porque você não se derrama, você não se entrega. Não vai ver. Irmão, Deus não dá coisas, Deus não dá coisas do seu reino porque tem muito valor. Há pessoas que não estão preparadas para receber. Há pessoas que não vão valorizar, entende? Por que 100 mil na mão de uma criança? Você sabe o que fazer, gente. Mas na mão do adulto você pode fazer muita coisa. Deus não pode dar uma Ferrari na mão de quem sabe dirigir. Bem? Então tem coisa que Deus vai dar na nossa vida, mas para a nossa busca. Porque a gente vai ter que saber o que é a primeira coisa? Valorizar o céu. Valorizar. E a Bíblia vai dizer que Deus chamou eles 3 na tenda da congregação. Falou por dois, olha. O Moisés, meu servo, foi de líder. Está falando do líder. Eu falo tete a tete. Com os homens e os filhos dos homens, eu falo através de sonho, eu uso os profetas. Está entendendo? Tem pessoas que a gente não pode questionar, não, irmão. Tem pessoas que têm uma atividade com Deus que a gente não sabe, sabia? A gente nem ousa falar. Mas o que aconteceu? Porque ela falou do irmão. Falou assim, olha, por conta de você ter falado isso de Moisés, vai ficar afastado da arraial e foi cometido de lepra na época. Deu alguma coisa para Arão? Não, irmão. Sabe por quê? Deus sabe quem e onde começa o problema. Quem começou o negócio. Às vezes pessoas que começam o negócio querem arrastar o outro junto, já viu isso? Cuidado, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E a Bíblia diz que Deus tratou. E Moisés, irmão, misericordioso, cheio de amor por ela, clamou a ela, clamou a Deus por ela, e Deus deu o livramento. Falou assim, ó, mas vai ficar 15 dias fora do arraial. Sabe por quê? Deus perdoa, Deus corrige, mas não isenta. Nós não podemos ser Deus para corrigir a vida de ninguém, de irmão, de ninguém. Mas nós devemos crescer no temor e no tremor do Senhor, a saber que Deus vai requerer de cada um de nós. E o que Deus requer de um pastor não requer de um membro. Ele vai cobrar muito de nós, muito mais. Quem muito é dado, muito lhe será requerido, assim diz o Senhor. Então a responsabilidade de quem está no ministério é muito grande. E é um peso muito grande. Haja visto que Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas, porque Deus ele tem procurado em nós corações simples, irmão. Deus ele não trabalha na arrogância, não trabalha na prepotência, ele não trabalha na soberba, ele trabalha no coração contrito e quebrantado. Sabia? É por causa de corações doentes que as pessoas estão adoecendo. É um século que as pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque as pessoas começaram a tomar direções erradas, mas não se colocam em Deus. A Bíblia diz assim, olha, coloca o teu rosto sobre o pó. Pode ser que haja esperança. Irmão, ele não vale, irmão. Para finalizar, eu vou tomar muito tempo da igreja. E a Bíblia vai dizer que Deus concedeu. E a palavra do sacerdote foi assim, ó. Que o vosso Senhor conceda a vossa petição. E no versículo 3, ela engravidou, né? E no versículo 2, olha só a alegria dela. Olha a alegria dela. Diz assim, ó.
Amém. Diz assim, ó, olha o cântico de Ana. Olha o cântico de quem é grato. Olha quando a pessoa é grata. Olha como é que é o cântico. Então orou Ana e disse, orou Ana, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliquei palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas das vossas bocas, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e porque Ele são as obras pesadas na balança. Então, todas as obras são pesadas na balança. Irmão, se engane, você não é bonzinho. Não se engane, você não é bonzinho. Como assim, pastor? Nós vamos errar. Nós vamos falhar. Mas se coloca diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Né? Livro de João, né? Assim, filhinhos, não? Mas se pecar, lembra-se que tem um mediador entre homem e Deus, Cristo Jesus. Por que eu falo isso? Porque nós vamos falhar com as pessoas. Quando eu falar com vocês, me perdoam, tá? Porque eu sou muito falho. Mas eu quero dizer que eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês. Tá? Mas se eu falhar, me perdoam. Mas o que eu quero é que a vitória de vocês chegue na frente da minha. Aleluia. Eu fico mais feliz quando vocês recebem vitória do que eu. Porque quando eu vejo Deus dando vitória na vida de vocês, eu me alegro com vocês. Senhor, como tu é fiel? Porque a tua vitória me agrada. Aleluia. A tua vitória é minha vitória. Quando você chora, eu choro também. Quando você sofre, também sofro. Sofro calado, mas clamando e pedindo, Senhor, entra com a tua mão naquela situação ali. Senhor, não deixa não, envergonha. Ah, Senhor, dá sabedoria, ajuda a conduzir, leva ela por esse caminho, leva ele por esse, não deixa não. Senhor, corta esse embaraço. Estamos ali, eu e a pastora orando, né, pastora? E nós temos visto Deus trabalhando na vida de vocês. Mas uma coisa que eu estava em casa ontem e o Espírito Santo falou comigo. Para viver o milagre que Ana viveu, mesmo estando, porque a Bíblia diz que Deus acerrou seu lado. Foi Deus. Para viver o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos se derramar diante de Deus. Nós precisamos tirar o que não provê de Deus do nosso coração. Tirar tudo lixo. Ah, pastor, não é mole não. Quem te ouve cada um. Eu ouço duas, eu ouço uma não. Mas eu vou ver você, Senhor. Eu vou que eu vou, Senhor, com a graça não sei o que seria. Com certeza eu morria. Se pequei, meu Senhor me perdoa, eu sou pois cinza. Às vezes, irmão, cada uma coisa, irmão. Sabe? E Deus tem me dado discernimento, sabe por quê? Porque eu já passei por processos. Ainda passei e vi que tem certos caminhos que são de destruição. Eu não vou entrar pelo caminho porque Deus me chamou para preservar o povo. Amém? Então, Paulo vai dizer assim, olha, não foste nem provado até o sangue ainda. Sabe o que é provado até o sangue? É coisa séria. Eu te falo aqui que é provado até o sangue. Nega Cristo aí. Nega Cristo. Nega Cristo. Eu quero ver nela. Tem muitos lá fora, meu irmão, morrendo sem negar Jesus. Tá? Países extremistas, países de extrema perseguição. Aqui você tem um país que é laico, um país que é livre para adorar, para servir quem quiser. Só que aonde há muita liberdade, será muito requerido por Deus. Você, a igreja no Brasil, o Brasil ainda não entrou no processo de perseguição, mas Deus vai requerer muito do Brasil, por toda a liberdade que tem, de ter a chance e a oportunidade de adorar o único Deus, e muitas das vezes arruma uma desculpa. Ah, hoje eu não vou. Ah, não, aquele irmão me entristeceu, não vou. Não. Ninguém é digno. Romanos fala assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Profundidade? Largura?
altura, comprimento, principados, potestades, nudez, fome, morte, espada, nada, nem anjos, ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele morreu por mim e por você, e Ele tem uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não quer que Deus trabalhe na tua casa? Não perca tempo, não. Não perca tempo de estar perdendo tempo com o teu coração, contaminando com coisas, ouvindo coisas e dando assunto para coisas, mudando a direção. Não, vai na direção do céu, deixa o resto para o céu. O céu trata, o céu trabalha. Nós estamos vivendo um dia como se Deus não opera. Deus opera, irmão. Só que Deus é longânimo. Ele é longânimo contigo, comigo. Se Deus não fosse longânimo contigo, tu não estava aqui não, já tinha descido na sepultura. E às vezes, irmão, lá no trabalho tem situações que te aborrecem. Lá na escola, na faculdade, no teu emprego, e aí? Não muda o cenário não, irmão. Continua olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te toma pela mão e te garante a vitória. Bem? Na noite desse dia, se derrama. Foi o que Ana fez. E quando ela se derramou, o milagre aconteceu. Bem? E as palmas louvam a Ele, a Deus.